Um homem de terno escuro senta na última fileira do avião. Pede um uísque. Sorri para a comissária. Entrega um bilhete. Senhorita, é melhor olhar para o bilhete. Eu tenho uma bomba. $200.000 em notas de 20. 4 paraquedas. Um Boeing 727 voando baixo sobre as florestas geladas do noroeste americano. Chuva torrencial. Escuridão total. Temperatura próxima de zero. Às 8h11 da noite. Os instrumentos da cabine registram uma oscilação súbita de pressão. A escada traseira foi aberta. E então, silêncio. Nenhum corpo nas montanhas. Nenhuma prisão. Nenhuma confissão. Apenas um nome falso gravado para sempre na história da aviação americana. Dan Cooper. Durante mais de 50 anos, o FBI não vasculhou florestas, analisou partículas microscópicas e interrogou dezenas de suspeitos. E ainda assim, ninguém sabe quem ele era, ou se ele sobreviveu àquela noite. – 24 de novembro de 1971, véspera de Ação de Graças. Aeroporto Internacional de Portland, Oregon. A chuva caía fina sobre o asfalto molhado. Famílias apressadas corriam para seus voos, ansiosas pelo feriado. Funcionários contavam os minutos para voltar para casa. Ninguém prestava atenção no homem de terno escuro, parado no balcão da Northwest Orient Airlines. Ele comprou uma passagem, pagou em dinheiro, $20, ida simples para Seattle, nome no bilhete. Dan Cooper. Naquele tempo, comprar uma passagem de avião era como comprar um ingresso de cinema. Sem documento de identidade, sem verificação de segurança, sem detector de metais, sem perguntas. O homem embarcou no voo 305, um Boeing 727 com 36 passageiros e 6 tripulantes. Escolheu o assento 18, última fileira, corredor, posição estratégica, longe dos olhares curiosos. Pediu um whisky bourbon com soda. A comissária Florence Schaffner o atendeu com um sorriso profissional. Notou que ele era educado, calmo, bem vestido, gravata preta de clipe sobre uma camisa branca impecável, sapatos de couro polido, maleta executiva ao lado. Parecia um homem de negócios comum voltando para casa no feriado. O avião decolou às 14h50. O céu estava cinzento. A chuva batia nas janelas. 30 minutos depois, Cooper chamou Schaffner, entregou um bilhete dobrado. Ela sorriu. Pensou que era mais um passageiro solitário tentando uma cantada. Guardou o papel no bolso do uniforme sem ler. Então, Cooper se inclinou para mais perto e sussurrou algo que mudaria a história da aviação. Senhorita, é melhor olhar para o bilhete. Eu tenho uma bomba. O sorriso de Schaffner desapareceu instantaneamente. Ela abriu o papel com as mãos tremendo, e o voo 305 deixou de ser um voo comum. Florence Schaffner caminhou até Cooper com as mãos tremendo. O sequestrador permanecia impassível, olhos fixos, voz baixa e controlada. Ele apontou para uma maleta executiva ao seu lado. Abra! Ela obedeceu. Dentro, 8 cilindros vermelhos conectados por fios, uma bateria, um emaranhado de cabos que parecia saído de um filme de espionagem. Cooper fechou a maleta com calma cirúrgica. Agora vá até a cabine. Diga ao capitão que eu quero $200.000 em notas de 20 e 4 paraquedas, 2 principais e 2 de reserva. Schaffner assentiu e desapareceu pelo corredor. Na cabine de comando, o capitão William Scott recebeu a notícia em silêncio. Ele havia voado na Segunda Guerra Mundial. Conhecia o peso de uma ameaça real. Sabia que 42 vidas dependiam de cada decisão sua. O avião mudou de curso. Começou a circular sobre Seattle, enquanto as autoridades no solo corriam para reunir o resgate. Na sede do FBI, agentes abandonaram seus jantares de feriado. O Seattle First National Bank foi acionado às pressas. Funcionários separaram 10.000 notas de $20. Mas o FBI tinha um plano.
Cada nota foi fotografada individualmente. Os números de série foram registrados em microfilme. Se aquele dinheiro aparecesse em qualquer lugar do país, eles saberiam. 4 paraquedas foram requisitados de uma escola local. 2 principais, 2 de reserva. Exatamente como Cooper pediu. Enquanto isso, o sequestrador permanecia sentado. Calmo, educado. Ele aceitou outro uísque bourbon, pagou pela bebida, ofereceu o troco como gorjeta para Schaffner. Um sequestrador que dava gorjetas era uma contradição que os analistas do FBI jamais conseguiriam explicar. Um criminoso educado, cortês, quase cavalheiresco, como se estivesse apenas cumprindo um trabalho desagradável, mas necessário. Às 17h39, o Boeing 727 pousou em Seattle, Tacoma. As luzes da pista brilhavam sob a chuva persistente. Um funcionário se aproximou carregando uma mochila de lona militar. Dentro, os $200 mil. Peso total, aproximadamente 10 quilos. O equivalente a carregar um cachorro labrador nas costas. Os 4 paraquedas vieram em seguida. Cooper inspecionou tudo com cuidado metódico. Abriu cada mochila, verificou as alças de sustentação, examinou as costuras, testou os mecanismos de abertura. O homem sabia exatamente o que estava procurando. Satisfeito, ele autorizou a liberação dos passageiros. 36 pessoas desceram pelas escadas dianteiras. Algumas choravam de alívio. Outras corriam pelo asfalto molhado. Nenhuma olhou para trás. 2 comissárias também foram liberadas. Restaram apenas o capitão Scott, o copiloto William Hatakzak, o engenheiro Harold Anderson e a comissária Tina Mucklow. Cooper deu as instruções para a próxima etapa. O avião deveria decolar novamente. Destino: Cidade do México, mas com condições técnicas específicas. Altitude máxima de 10 mil pés, trem de pouso baixado e travado, flaps a 15 graus, cabine despressurizada. O capitão Scott franziu a testa. Aquela configuração não fazia sentido para um voo comercial. A velocidade seria baixíssima, cerca de 160 nós. O consumo de combustível seria brutal. O avião mal conseguiria chegar ao México, mas fazia todo o sentido para uma coisa específica: um salto de paraquedas. Cooper conhecia o Boeing 727 melhor do que a maioria dos pilotos. Ele sabia que aquele modelo possuía uma escada traseira que podia ser operada em pleno voo. Uma característica única. Uma falha de projeto que ninguém havia pensado em explorar. As especificações técnicas que ele exigiu eram precisas demais para um amador. Altitude baixa para evitar oxigênio suplementar. Velocidade reduzida para permitir a abertura da escada. Flaps estendidos para manter a sustentação. Quem quer que fosse Dan Cooper, ele entendia de aviação. Às 19h40, o avião decolou novamente rumo ao sul. A chuva havia se intensificado. A temperatura despencou para poucos graus acima de zero. Ventos cortantes açoitavam a fuselagem metálica. Cooper ordenou que Tina Mucklow se retirasse para a cabine de comando. Feche a cortina e não volte. Ela obedeceu em silêncio. Por 20 minutos intermináveis, ninguém soube o que acontecia na parte traseira do avião. Apenas o rugido dos motores preenchia o silêncio tenso. Então, às 20h11, os instrumentos registraram uma oscilação súbita na pressão do ar. A escada traseira havia sido baixada. O capitão tentou contato pelo interfone. Silêncio absoluto. Cooper havia saltado para a escuridão. O avião pousou em Reno às 22h46. A escada ainda estava aberta, balançando no vento. O sequestrador não estava mais a bordo, e a maior caçada da história do FBI estava prestes a começar. O FBI vasculhou as florestas do sudoeste de Washington por semanas. Helicópteros sobrevoaram quilômetros de mata fechada. Equipes terrestres caminharam por terrenos íngremes, cobertos de lama e vegetação densa. Cães farejadores seguiram rastros que levavam a lugar nenhum.
Nenhum corpo, nenhum paraquedas, nenhuma mochila de dinheiro. Dan Cooper havia desaparecido como se nunca tivesse existido. A única evidência física deixada para trás estava no assento 18E, uma gravata preta de clipe, marca J.C. Penney. Parecia insignificante. Mas aquela gravata guardava segredos que levariam décadas para serem decifrados. Em 2007, o FBI autorizou uma equipe independente de cientistas a analisar o objeto. Liderados pelo paleontólogo Tom Kay, utilizaram microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de raios X. O que encontraram mudou tudo. Milhares de partículas microscópicas estavam incrustadas no tecido. Metais, raros, compostos químicos específicos. Uma assinatura industrial única. Titânio puro. Não uma liga comum de aviação. Titânio puro, do tipo utilizado em metalurgia de alta precisão. Na década de 70, esse material era estratégico, usado quase exclusivamente em projetos militares avançados, fábricas químicas ou plantas de produção aeroespacial. Além do titânio, encontraram antimônio, bismuto, estrôncio e ítrio, elementos associados à fabricação de monitores de tubo de raios catódicos e desenvolvimento de fósforos para telas. A conclusão era inevitável. Cooper trabalhava em um ambiente industrial especializado, possivelmente uma fábrica de metais, talvez a Boeing, ou uma empresa química como a Crucible Steel. Ele não era um criminoso comum. Era um profissional técnico com acesso a materiais que poucos americanos sequer conheciam. Mas mesmo com essa revelação, o FBI não conseguiu identificá-lo. Os anos passaram. O caso esfriou. Até 10 de fevereiro de 1980. Naquele dia, um garoto de 8 anos, chamado Brian Ingram, brincava numa praia às margens do rio Columbia. O local se chamava Tena Bar. Enquanto cavava na areia úmida, seus dedos tocaram algo estranho. Papel, velho, úmido. Ele puxou e encontrou 3 maços de notas de $20, $5.800 no total, fragmentados, corroídos, mas ainda presos por elásticos de borracha. O FBI Wise confirmou. Eram notas do resgate de Cooper. A descoberta gerou mais perguntas do que respostas. Como o dinheiro chegou ali? A zona de Salto ficava a dezenas de quilômetros. O terreno entre os 2 pontos era brutal, cheio de rios e montanhas. Alguns investigadores sugeriram que o dinheiro foi carregado pela correnteza do rio Washougal até o Columbia. Mas havia um problema. Os elásticos de borracha, testes, demonstraram que borracha exposta à água se desintegra em menos de 6 meses. Os maços encontrados ainda estavam unidos, depois de 9 anos. Isso significava uma de 2 coisas. Ou o dinheiro foi depositado ali recentemente, por alguém que ainda tinha acesso a ele, ou foi enterrado deliberadamente, protegido das intempéries. Nenhuma das hipóteses apontava para um homem morto. Os suspeitos se multiplicaram. Richard Floyd McCoy Jr. era o mais convincente. Em abril de 1972, executou um sequestro quase idêntico. Saltou de um avião da United Airlines com $500 mil. Foi preso dias depois. McCoy era paraquedista militar, veterano do Vietnã, piloto de helicóptero. Tinha todas as habilidades necessárias, mas o FBI o descartou. As comissárias disseram que Cooper parecia ter pelo menos 40 anos. McCoy tinha 29. Robert Rackstraw surgiu como alternativa. Veterano do Exército, especialista em explosivos, histórico criminal extenso, também eliminado. Jovem demais. Sheridan Peterson parecia promissor. Tinha 44 anos em 71, trabalhava na Boeing, era paraquedista de combate a incêndios. Mas seu DNA não correspondeu às amostras da gravata. 1 a 1, os suspeitos foram descartados. E o fantasma de Dan Cooper continuou sem rosto. Em 2025, uma nova reviravolta.
Um investigador chamado Dan Grider localizou um paraquedas na propriedade da família McCoy, na Carolina do Norte. O equipamento tinha modificações compatíveis com os paraquedas fornecidos a Cooper. O FBI apreendeu o material, realizou testes de DNA e devolveu tudo sem acusação. O material genético estava degradado demais. Apenas 7 dos 23 marcadores puderam ser identificados. 50 anos de umidade haviam destruído a prova definitiva. A ciência moderna tinha chegado tarde demais. O caso permanece exatamente onde sempre esteve. "53 anos depois, o caso permanece oficialmente suspenso. O FBI encerrou a investigação ativa em 2016. 45 anos de buscas, milhares de pistas, centenas de suspeitos e nenhuma resposta definitiva. A pergunta continua ecoando nas florestas geladas do noroeste americano. Quem era Dan Cooper? As evidências científicas apontam para um profissional técnico, alguém que trabalhava com titânio puro, metais raros, processos industriais de alta precisão, um engenheiro metalúrgico, talvez um funcionário da Boeing, um especialista em ligas metálicas. Mas nenhum nome jamais se encaixou perfeitamente no quebra-cabeça. Richard McCoy tinha a habilidade militar e o sangue frio, mas era jovem demais para corresponder às descrições. Robert Rackstraw tinha o perfil de operações especiais, mas também não correspondia à idade estimada. Sheridan Peterson trabalhava na Boeing e conhecia o 727, mas seu DNA não coincidiu com as amostras da gravata. E o dinheiro? Das 200 mil notas originais, apenas $5.800 foram recuperados, enterrados numa praia solitária às margens do rio Columbia, fragmentados pela erosão, corroídos pelo tempo, como se o próprio rio quisesse apagar as provas. A teoria oficial do FBI sustenta que Cooper morreu no salto, que o frio brutal, a chuva torrencial e o terreno selvagem foram demais para qualquer homem sobreviver. Mas não há corpo, não há confirmação, não há encerramento. Apenas o silêncio de uma noite de novembro que nunca terminou de verdade. E talvez seja exatamente isso que Dan Cooper queria desde o início. Não o dinheiro, não a fama póstuma, apenas o desaparecimento perfeito. Um salto para a escuridão absoluta e uma lenda que ninguém consegue enterrar.